Olá, estamos chegando com mais uma edição do Bom de Papo aqui pela TV Câmara Taubaté. Você nos acompanha no canal 4 da NET, também pelo site, nos acompanha através do YouTube, enfim, todas as plataformas, do smartphone, todas as plataformas você tem acesso à programação da TV Câmara Taubaté, a primeira TV legislativa do Vale. Estamos em época de eleições municipais 2016. Vamos abordar um tema que muita gente se utiliza dessa ferramenta, mas é que um tanto obscura para as pessoas saberem qual a maneira correta, né, de se beneficiar das redes sociais. Marketing digital político ou marketing político digital. E para isso nós temos o prazer de receber hoje aqui no nosso programa um especialista no assunto, empresário na área de marketing digital, professor Ednelson Prado. Satisfação em recebê-lo aqui, professor. Satisfação é minha, Miguel. Satisfação é sempre muito bom estar participando aqui dos programas da TV Câmara, sempre a discussão em alto nível. Então, eu é que fico feliz pelo convite. Ednelson, estamos no início da campanha eleitoral, né, oficial. A propaganda eleitoral está nas ruas. Tem a Lei 13.165 de 2015, que foi feita uma mini reforma política e eleitoral. Eu queria perguntar para você, os políticos, ou especificamente os políticos, sabem usar essa ferramenta tão potente como é a rede social hoje? Infelizmente, Miguel, não. Não. A grande maioria não. A grande maioria não entendeu como funciona o ambiente. Então, eles acham, e muitos acham, que a campanha digital é única e exclusivamente postagem no Facebook. Eles não conseguem enxergar a internet como estratégia de campanha, né? E não fazendo parte do planejamento estratégico da campanha, a coisa fica muito solta e aí vários erros acabam ocorrendo. E se perde a possibilidade de se utilizar dessa ferramenta que é extremamente importante, né? A gente teve uma redução com relação aos cavaletes proibição, com relação a muros proibição, redução do tamanho das faixa proibição, redução do tamanho do material impresso. Da propagação da imagem do candidato. Exatamente. Então a internet acabou desde o final do ano passado, desde outubro do ano passado, quando a gente teve a mini reforma, a internet foi apontada como caminho natural. O que os candidatos deveriam ter feito? Deveriam ter ido para a internet, dentro de um trabalho de planejamento, e iniciado as suas ações e o diálogo. Porque a rede social, ela é para relacionamento, é para conversa, não é para postagem apenas. A produção do conteúdo é extremamente importante para você atrair audiência. Mas o que você vai fazer quando você atrai essa audiência? Vai deixar essa audiência falando sozinho? A internet, exatamente, a internet não é televisão, né? A internet não é rádio. A internet é um veículo de interação constante. Então, a pessoa que vai para a internet, ela vai já com o princípio do diálogo. Então, você consegue atrair a pessoa para a sua página, aí a pessoa vem falar com você e você ignora essa pessoa, você não fala. Então, é um erro, infelizmente. Você perde a possibilidade de promover uma aproximação. O candidato ele quer tanta aproximação com o eleitor na rua, né, no corpo a corpo, e nada nunca vai substituir o corpo a corpo, mas na internet ele se esquece que ele deveria se utilizar da mesma artimanha. Talvez seja o mais perto do corpo a corpo, a internet, a rede social. Sem sombra de dúvidas. Desde que você deu retorno. Sem sombra de dúvidas. Agora, o que o candidato muitas vezes esquece é que o eleitor que está na página dele também está na página do adversário. Sim. E se ele fala com você e você não dá atenção, e ele, por acaso, for para outra página falar com outro candidato, que é o seu adversário, e seu adversário der atenção, com quem que ele vai continuar o diálogo? É com o adversário. Então, infelizmente, os caras não entenderam. A gente teve o início aí ontem da campanha oficialmente e foi todo mundo para a internet. Mas o que eles foram na internet? Postar foto com o número e já pedir voto. Ninguém ganha eleição no primeiro dia, Miguel, né? Não é o primeiro a chegar, mas é o primeiro a chegar no último dia. Né? E, infelizmente, os candidatos simplesmente saturaram a rede ontem com as fotos dos santinhos, com os números, com material mal preparado, sem preparo para o diálogo. Ou seja, eles só cansaram o eleitor. Quem navegou ontem e hoje no Facebook, por exemplo, viu um excesso de propaganda. Aquilo satura, aquilo cansa. O que vai fazer? O cara vai sair da internet e vai para o Netflix. Bebendo um pouco dessa fonte e até para os candidatos da cidade de Taubaté especificamente que nos acompanham, qual seria a maneira ideal de dar esse start na campanha em rede social, então, na sua avaliação? Na verdade, ele deveria ter começado em outubro do ano passado, no mínimo, né? Porque ele já estaria promovendo o relacionamento, ele já estaria conversando com esse eleitor. Ele simplesmente teria essa reta final para sacramentar e trabalhar a conversão do voto. Né? Então, é construção. Relacionamento não acontece do dia para a noite. Então, o candidato nunca conversou com a pessoa. O candidato nunca apareceu.
que vai ocorrer? Aquilo que às vezes a gente ouve nas ruas. O cara ficou 4 anos sem me cumprimentar, agora ele veio me cumprimentar. É a mesma coisa que vai acontecer na internet. O cara fala assim, nossa, faz 4 anos aqui, ele nunca veio conversar comigo aqui na internet. Ele nunca me deu atenção, agora ele vem pedir o meu voto. Então, é a falha. Deveria ter começado muito antes, deveria ter iniciado esse diálogo no final do ano passado, em janeiro deste ano, né? Mas a grande maioria deixou para a reta final. E não entende o ambiente. E acha que único e exclusivamente é o Facebook, e não é. Né? O Facebook, a mensagem é rápida, por mais que o conteúdo tenha qualidade, é muito dinâmico. Passou na timeline, viu, beleza. Não passou na timeline, é mais complicado. A grande maioria dos candidatos está negligenciando o site, por exemplo. E onde o eleitor vai conseguir realmente informações aprofundadas, conhecer realmente o candidato? É no Facebook? É no Instagram? Não é. É no site. É no site que o candidato vai conseguir colocar o seu histórico de vida. É no site que o candidato vai conseguir colocar as suas realizações. É no site que ele vai conseguir apresentar todas as suas propostas e sanar todas as dúvidas. Mas a grande maioria nem se preocupou com o site. Acha que única e exclusivamente o Facebook resolve o problema. Aí isso me faz lembrar, há uns 3, 4 anos, quando o Facebook começou como febre, muitas empresas abandonaram o site, tiraram o site do ar para ficar única e exclusivamente com a página. Depois a gente foi observando essas pessoas voltando com os sites novamente, porque elas perceberam, as empresas, que é importante o relacionamento, que é importante o fortalecimento de marca pelas redes sociais, mas o ponto de contato mais forte é o site. É ali que está o conteúdo. Ali seria consulta. O site pode-se dizer que ali você tem a consulta que você quer fazer a respeito de determinado produto, de determinado candidato, como nós estamos falando. Aprofundar a informação. Então você gera conteúdo no site, compartilha esse conteúdo no Facebook para levar essa audiência para o site. Você pescou esse eleitor, né, na sua página e levou para o site, no site você vai conseguir apresentar tudo para ele. Então, retroalimentação. Você alimenta o Facebook com o site e alimenta o site a partir do Facebook. E o Facebook sozinho não resolve. Você tem que entender qual é a dinâmica em cada cidade, em cada localidade. Então, por exemplo, Lorena. Lorena é uma cidade onde o Instagram fala muito alto. Você tem uma movimentação bastante no Instagram. Então, você tem que dividir, né, a atenção para essas duas ferramentas. Então, tem que entender o ambiente no qual você está inserido. Agora, infelizmente, os candidatos não estão preocupados com isso. Eles acham que apenas estão somente o fato de ter uma página na internet converter o voto. E não é isso. Sabe o que me faz lembrar, Miguel? Você sempre mexeu com futebol, sabe muito bem disso. Ao longo da história, da sua história como jornalista que acompanha política, quantas vezes você não viu candidatos que ou trabalhavam na rádio ou que tinham envolvimento com o futebol, que falavam assim, não, sou conhecido, vou sair candidato, porque com tudo isso de gente que eu conheço, com certeza eu vou me eleger. E que no final das contas acabaram se dando com os burros na água. Né? Popularidade não elege. Popularidade ajuda. Não é sinônimo de voto. Não é sinônimo de voto. Ajuda. Então, like, curtida, não é garantia de voto. Muito bom. Vamos continuar falando sobre marketing político aqui no Bom de Papo. Hoje conversando com o professor Ednelson Prado. Voltamos em instantes. Legal, estamos de volta com o Bom de Papo, segundo bloco, conversando com o Ednelson Prado, especialista em marketing político digital. Ednelson, em 2012, as redes sociais, o Facebook especialmente, foi determinante na candidatura de vários políticos. Aqui na cidade de Taubaté, tinham movimentos, tinham grupos muito fortes, né? Beneficiou alguns candidatos. E de lá para cá, por isso a minha pergunta inicial, se hoje sabemos, se os políticos sabem, inclusive, e eu também na condição de eleitor, de cidadão, manusear essa ferramenta. Mas, em 4 anos, você disse que ainda não estão maduros com relação a isso. E na legislação, teve alguma alteração nessa questão digital de 2012? Vamos pular 2014, vamos voltar para a eleição municipal, que é o presente, é o que nós estamos vivenciando. Teve alguma alteração na legislação? Você teve uma alteração em relação à pré-campanha, né? Na eleição de 2012, você não podia se anunciar como pré-candidato, então você não podia utilizar a rede desse período para já alavancar seu nome, apresentar propostas. Na mini reforma do ano passado, ficou permitido um trabalho maior de pré-campanha. Então, na internet, você podia anunciar que você era pré-candidato, você podia discutir assuntos, apresentar ideias. O que você não podia era pedir voto, né? E desde o dia 16, essas coisas foram liberadas e você tem a permissão de pedir voto.
basicamente, você ganhou mais espaço e mais possibilidades. Não teve nenhuma grande mudança do ponto de vista de restrição. Você só tem que estar atento, né, à questão das prestações de conta, né? Então, se você contratar empresa, se você contratar uma agência para cuidar, você tem que tomar cuidado com a questão de doação de campanha pela internet, se por acaso você for trabalhar com isso, porque a prestação de contas ela é rigorosa e a pessoa que fez a doação pela internet vai ter que ser identificada. Então, você tem alguns aspectos que você tem que considerar. Mas, basicamente, do ponto de vista legal, o que a gente pode observar é que a justiça está mais rigorosa. Por exemplo. Então, a questão dos fakes é uma situação que é extremamente importante estar atento. Apócrifo não se pode fazer nenhum tipo de postagem. É proibido e é um risco, né? Infelizmente, você ainda tem político que acha que consegue ficar escondido no anonimato. Não consegue. A justiça está preparada para descobrir o IP da máquina e chegar até você. Então, a gente teve ao longo dos últimos 2, 3 anos, aqui na região mesmo, decisões da justiça, que a justiça conseguiu identificar quem eram as pessoas que estavam fazendo postagens. E a gente já teve condenações a respeito disso. Então, é o tipo de risco que eu, particularmente, não corro e não quero correr. Então, se um cliente meu chegar e falar assim, eu quero colocar um fake, você vai me desculpar, cara, você vai colocar o fake. Eu não vou. Eu não vou correr o risco de tomar um processo porque você acha que esse é o caminho, até porque não é. O político, né, o candidato, em sua grande maioria, não entendeu a rede. Ele não sabe navegar, mas o eleitor sabe. Porque o eleitor é aquele cara, Miguel, que ele está habituado com a rede porque ele pesquisa para comprar as coisas na internet. Certo. Ele pesquisa, né? Quantas vezes você já não ouviu falar que a pessoa chegou numa concessionária e entendia mais do carro que o próprio vendedor? Sim. Por quê? Porque ele fez a lição de casa pesquisando na internet. Então, é esse mesmo comprador que é eleitor e que sabe ir para a internet para pesquisar, para saber a seu respeito. Mas esse mesmo eleitor também, aí eu vou entrar de novo na questão da legislação. Muitos se utilizam do Facebook, do Twitter, enfim, das redes sociais, de forma agressiva, caluniosa, difamatória. Eu ouvi uma parábola que eu achei até interessante, que muitos agem como se fosse um cão chihuahua atrás de um portão de grade, acreditando numa impunidade com relação a isso. E isso também hoje já está mudando, né? Já está mudando. A justiça está muito atenta a isso. As denúncias, quando são feitas, a justiça tem ido atrás, tem conseguido chegar até essas pessoas. Por exemplo, eu estava na antessala conversando, aliás, estava na sala do prefeito de Caçapava, o Rinco, e quando eu estava saindo, estava na antessala uma pessoa que teria uma audiência com ele à tarde, que teria ido lá para conversar com ele antes da audiência, para tentar fazer um acordo antes da audiência. Por quê? Porque dentro de um processo que o prefeito, que tinha sido atingido por difamação, em função de uma postagem no Facebook, essa pessoa estava no processo, sendo processada junto com quem fez a postagem, única e exclusivamente porque ela tinha curtido a postagem. Ou seja, ela tinha dado o aval, né, tinha concordado com aquela postagem. Então o prefeito abriu o processo contra o responsável pela postagem e também contra as pessoas que curtiram e compartilharam. Então olha o tamanho do problema. Não é só o fato de você curtir. Essa punição pode ser pecuniária, inclusive, né? Ela pode ser financeira, ela tem uma série de desdobramentos aí. Tanto para quem agride, como também para aquela coisa da ilegalidade por parte do candidato, né? De não ter a autoria e postar alguma coisa, o fake. Sim. Isso envolve dinheiro. Envolve dinheiro, envolve multa, envolve processo crime, né? Também é possível o processo crime. Então não é uma coisa tão simples quanto parece. É só um perfil fake, ninguém... A justiça vai descobrir, né? E você vai ser processado e pode ser punido, tanto do ponto de vista financeiro quanto do ponto de vista criminal. Né? Imagina você perder a sua primariedade, por exemplo, exclusivamente por conta de uma postagem no Facebook. Agora me diga uma coisa, existem profissionais gabaritados? Eu sei que você é um especialista na área, porque você nos disse agora, que o candidato nem sempre está por dentro, está tão familiarizado da maneira correta de se utilizar as redes sociais. Hoje, na região do Vale do Paraíba, aqui na cidade de Taubaté, as pessoas estão se especializando, criando essas empresas, essas agências para poder assessorar esses candidatos, essas coligações, esses partidos, ou ainda é uma coisa tímida? Não, tem bastante gente correndo atrás, se especializando, se qualificando. O que eu indico, e talvez esse, por exemplo, seja um diferencial nosso, é que a gente alia o conhecimento político ao conhecimento das redes sociais.
geralmente você encontra um ou outro, ou o grupo que entende de política ou o grupo que entende de rede social. O melhor é conseguir unir os dois porque você evita problemas. Mas sim, tem muita gente vindo aí, tem gente competente se qualificando, prestando bons trabalhos, mas tem gente fazendo besteira também. Né? A gente tem uma situação aqui que foi lamentável, lamentável. Um candidato a prefeito aqui da região, a equipe dele, não foi ele provavelmente, né? Não é ele que mexe na página, mas a equipe dele, que eu não sei quem é. Ou seja, a equipe pode ajudar, mas também pode arrebentar uma candidatura. Simplesmente copiou na íntegra, ou quase na íntegra, uma postagem de um candidato a prefeito, o candidato a prefeito à reeleição em Curitiba, copiou o mesmo texto, só trocou Curitiba por Guaratinguetá e trocou a foto e fez a postagem. Ctrl+C, Ctrl+V. Ctrl+C e Ctrl+V. E na internet não dá para enganar, as pessoas descobrem. Então foi uma questão, acho que de 3 ou 4 horas após a postagem, já tinham descoberto, já tinham feito comparativo. E a coisa repercutiu a ponto de a imprensa no Paraná, né, os sites e os blogs no Paraná, soltarem. Candidato do interior de São Paulo plageia a postagem de candidato em Curitiba. Então, quer dizer, ainda, além de tudo, ainda ganhou uma mídia espontânea negativa. Então, é o tipo de coisa que é feito sem a atenção, provavelmente, por profissional desqualificado. Né? Como em qualquer profissão, infelizmente, você tem bons e maus profissionais. Quais são as redes sociais mais influentes hoje? O Facebook, ela é o caminho, né? Sem sombra de dúvidas, está todo mundo lá. Snapchat é uma ferramenta que, bem utilizada, ela pode ajudar, né? Uma ferramenta de vídeo que nos Estados Unidos tem feito um sucesso enorme e aqui ela está chegando e entre o jovem ela funciona muito bem. Então, se o candidato, e aí depende muito do candidato, né? Se o candidato tiver pique, se tiver ritmo, se ele tiver pegada, ele consegue, porque aí não dá para ser o assessor. Não, nesse caso não. Porque ela é uma ferramenta pelo celular, né? Dispositivo móvel. Então, assim, a assessoria até pode postar foto, mas o vídeo tem que ser ele. Entendi. Então não tem jeito. Então tem que estar. O WhatsApp é uma ferramenta extremamente importante, vai ser bem utilizada, assim como eu sei que também vai ser mal utilizada nessa campanha. O que eu falo de preparo... Parece meio incrédulo com a maneira como vão utilizar as redes sociais nessas eleições. Porque eles vão saturar. Porque eles vão saturar o eleitor. Porque o candidato, ele não entende que a campanha não é para ele, a campanha é para o eleitor. Então ele não entende o público, ele não estuda o público, ele não sabe o que o público quer. Ele acha que o público quer aquilo que ele quer oferecer. E é diferente. Né? Não é um veículo de comunicação de massa, é um veículo segmentado. Então você tem que entender quem é o seu público para entregar para ele aquilo que ele quer receber. Porque se ele não quiser, ele vai para outro lugar. Né? Então, tem candidato, eu tenho cliente que a gente já brigou no começo porque ele queria 6 postagens por dia. No Facebook, menos é mais. Eu não tenho que ter quantidade, eu tenho que ter qualidade. Eu já tive cliente que estava preocupado em chegar com 10, 15, 20 mil pessoas na página. Você vai conversar com essas 10, 20 mil pessoas? Eu tenho um parceiro, né, uma agência que trabalha em conjunto com a gente, eles estão fazendo uma campanha em Minas e ele me ligou. Só que ele está fazendo a campanha lá, mas lá o candidato já tem uma equipe digital. Só que ele não estava gostando e pediu uma opinião minha. Falei assim, só entre nós, deixa eu avaliar. Entrei lá e falei assim, é o seguinte, o candidato a prefeito numa cidade lá, a página dele tem 400 mil pessoas. Da cidade devem ser uns 20, 25 mil pessoas. O restante é de fora, ele foi deputado federal, o resto é de fora. Então tem muita gente do Pará, tem muita gente do Paraná, tem muita gente de um monte de lugar. Aí eu pergunto para você, adianta ele ter 400 mil pessoas para uma campanha municipal? Até porque não adianta, não é o público dele. Ele vai conversar com essas 400 mil pessoas? Não vai ter condições. Apesar que ele tem uma equipe grande digital, lá tem 18 pessoas trabalhando com ele lá. Mas ele vai conseguir dar conta de conversar com essas 400 mil pessoas? Não vai. Então não é número, é qualidade. Porque você vai converter o voto a partir do relacionamento. Então você vai ter que dar atenção. Então se você tiver 100 pessoas na página, você vai dar atenção para as 100. Se você tiver 1 milhão, você não vai dar atenção para 1 milhão. Sim. E aí, em vez de ser positivo, pode ser negativo. É bom para o ego. Nossa, tem 1 milhão de pessoas na minha página. Mas efetivamente, para o voto, que é o que interessa, eu não sei se isso vai resultar de forma positiva. Muito bom. Rápido intervalo, voltamos na sequência com o Bom de Papo, hoje de Nelson Prado aqui com a gente. Até já. Bom de Papo de volta aqui na TV Câmara Taubaté, conversando com o Ednelson Prado, professor, jornalista, especialista em marketing político, digital também, né? Você estava falando, deixa eu fazer uma introdução, Ednelson. O Brasil está passando por um momento que talvez seja um divisor de águas, né?
A corrupção está vindo à tona, a população está sabendo o que acontece nos porões, né, dessa maldita corrupção que assola o país há séculos. Você falou que o candidato muitas vezes quer vender o que ele acha que o público, que o eleitor quer comprar. Ele quer meio que de forma impositiva vender o que ele quer que o público absorva. O que o público está querendo hoje, diante dessa situação política que nós estamos vivendo? Olha, o público, ao mesmo tempo que ele quer o fim da corrupção, ele não consegue entender que ele é participante desse processo para o fim da corrupção. Esse eu acho que é um problema que a gente tem que discutir. Porque ele quer o fim da corrupção, mas ele continua cometendo falhas no seu dia a dia. Ele continua sendo corruptível. Infelizmente, né? Então, você viu uma série de situações ao longo dos últimos 2 ou 3 anos, com as manifestações, com o pessoal indo para a rua, mas agora na hora que você observa nas redes sociais, por exemplo, você vê muita gente preocupada única e exclusivamente em defender o seu. Ele não está preocupado em defender o todo. E a gente não vai conseguir vencer esse processo de corrupção enquanto, para mim, for mais importante garantir um emprego para o meu irmão ou for mais importante resolver o problema do buraco na porta da minha casa. Né? Quando, na verdade, eu tenho que cobrar o poder público para que ele crie mecanismos, né? Ele tenha estrutura para oferecer emprego em número suficiente para que meu irmão esteja empregado pelos próprios méritos. Em que ele monte uma estrutura em que a cidade fique adequada e que o tapar o buraco na porta da minha casa não é porque sou eu, mas é porque a cidade está saneada, porque a cidade está austera, porque a cidade está correta. Então, o dinheiro bem investido fez com que a cidade toda fosse recapeada. E qual a mensagem que está chegando a esse público? Não está chegando. Não está chegando essa mensagem. Essa é a grande questão. Mas ele está querendo Porque essa mensagem ou aí caímos no que você começou dizendo? Eu acho que uma parcela importante está. Se a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Então, eu acho que uma parcela significativa está. Mas eu acho que a gente ainda está longe do ideal. Eu acho que a gente ainda tem um caminho bastante significativo a percorrer nesse sentido. Eu acho que a gente ainda vai ter que comer um pouquinho de poeira até chegar nesse ponto de o bem coletivo falar mais alto que o bem individual. Você falou em pré-candidatura que podia, que não podia, né? Antes de você ser lançado. Você tem o caso dos que estão eleitos. E normalmente hoje eles utilizam de redes sociais para a divulgação dos seus trabalhos, né? Dos seus projetos, dos seus trabalhos, tal. Isso não é uma maneira de certa forma, de ter a sua pré-candidatura na mídia? Na verdade, a desculpa foi, vamos fazer uma reforma política para diminuir o custo de campanha. Eu posso estar errado, mas a minha visão não foi por isso. A minha visão foi, vamos diminuir o tempo de campanha porque a gente mantém o poder. Porque quem está fora do poder tem menos condições de exposição. Quem está no poder tem mais condições, né? Seja prefeito, seja vereador, seja deputado, seja senador, porque ele tem ferramentas institucionais que lhe permitem, pelo menos, exposição, que os outros não terão. Esse é um ponto. Agora, o problema é que o uso é equivocado. Por exemplo, tem uma cidade aqui da região onde tem um vereador, que ele posta toda semana o print de todos os requerimentos que ele faz. Aí você fala assim, mas ele está prestando contas do trabalho dele. Então, só que ele está prestando conta do trabalho dele de uma forma que ninguém dá atenção. Por quê? Porque é xerox do papel colado na internet. Vai tentar ler. Você não consegue nem ler o que está escrito ali. Né? Ele não consegue pegar aquele papel, transformar aquilo num conteúdo de qualidade para dizer, estou trabalhando por vocês. Não, ele acha que só o fato de pegar, tirar o xerox, né? Tirar o print da tela e colocar ali, resolveu o problema. Não resolve. Ele não gera o diálogo, ele não gera conversa. Ele está falando para ninguém. Né? Ele não tem alcance. Você vai ver, as pessoas não estão nem um pouco preocupadas com o que ele está fazendo, porque não conseguem entender. Porque é uma não coisa é essa burocrática, cansativa, exatamente, chata e contraproducente. Exatamente, cansativo. Sabe? Então, ainda não entenderam como funciona. Internet não é rádio, não é TV, não é um falando para muitos. É muitos falando, são muitos falando para muitos. Grau de importância na sua avaliação, porque também foi reduzido o tempo agora de veiculação de televisão e de rádio. Qual é o percentual que você acha que a televisão tem no êxito de uma candidatura? Ainda tem um peso muito grande, mas
A de vereador eu não acredito. Não, a de vereador não. A de vereador não. Estou falando da de majoritária. De vereador, esquece. Vereador é corpo a corpo, é internet, É sola de sapato. Porque aparece 3, 4, não, esquece. 5... Já não tinha antes, agora menos aí. É. Mas a TV ainda tem um papel importante. Mas a gente tem que levar em consideração uma coisa, Miguel, que os candidatos não conseguem entender. A gente já tinha, naturalmente, nas eleições anteriores, um pico na primeira semana, um vácuo no meio e um pico na última semana de campanha. A TV, de uma maneira geral, e aí vamos falar dos grandes canais, Globo, Bandeirantes, SBT, Record, né? TV Câmara. Boa. Naturalmente, se você perceber, há uma queda de audiência em função da mudança de forma de consumo. Se você não aliar o trabalho, né, e as TVs têm trabalhado nesse sentido, para aliar a TV como segunda tela, né, a gente tem uma perda de audiência. Né? Quem tem sido o grande bicho-papão para as TVs? Netflix, sim, que é por demanda. Né? Por quê? Porque a pessoa quer assistir o que ela quer assistir na hora que ela quiser. Né? Ela não quer mais aceitar impositivamente, olha, se eu quiser assistir tal coisa... Por que a Globo fez o G-Show? Para que você não precise esperar a hora da novela para assistir a novela, para você assistir isso no horário que você quiser assistir. Sim. Porque ela entendeu que é por demanda. Então, se é por demanda, você imagina em relação ao horário eleitoral, que é uma coisa que chama a atenção no primeiro momento, mas depois se torna uma coisa cansativa e repetitiva. A TV, de uma maneira geral, o início na curiosidade, depois cai na animosidade e o final para ver o embate. Então, o que vai acontecer? A gente vai ter uma TV com um papel menos importante, ainda muito importante. Mas a tendência é que, ao longo dos próximos anos, das próximas eleições, a TV tenha cada vez menos importância dentro do processo. A não ser os debates? Talvez os debates. Mas aí depende, porque hoje você já tem, por exemplo, não sei se você observou, mas a gente recentemente teve a presença do ministro do Supremo Tribunal Federal, sim, o ministro Ricardo Lewandowski, participando de uma aula magna na Universidade de Taubaté. A universidade fez na página a transmissão de 2h30 da aula magna que ele deu, pelo Facebook. Uhum. Ou seja, um canal de TV. Sim. Nós fizemos com 2 câmeras, com GC, era uma transmissão de TV normal. Então, esses debates também vão acontecer fora dos grandes canais. Né? Vai acontecer, por exemplo, na igreja, digamos que a Diocese de Taubaté queira fazer um debate e ela quiser transmitir pela página dela, dependendo do alcance que ela tem na página, né, vai ser tão importante quanto o debate da TV aberta. E aí, quando chegar na TV aberta, pode ser que já esteja saturado. Né? E a pessoa fala assim, não, já ouvi isso aí, vou ouvir de novo. Até porque algumas instituições realizam realmente exatamente debate, a OAB, a Associação Comercial. E tudo isso pode ser transmitido agora. Então, talvez até os debates percam um pouco do impacto. A não ser aqueles que chegam um pouco na reta final e o primeiro por curiosidade. Exatamente. Né? Então, tudo isso está mudando. E se tudo isso está mudando, nós temos que olhar de uma maneira diferente. E, infelizmente, os candidatos e os políticos, eles ainda não perceberam essa mudança. Né? Eles não conseguiram entender essa diferenciação que nós temos hoje da forma de consumir informação, mídia. Se está consumindo tudo diferente, por que você acha que vai consumir comunicação da mesma forma? Não vai. As pessoas não estão consumindo da mesma maneira. Né? O Netflix está aí com uma grande demonstração disso. As TVs tiveram que se movimentar, tiveram que se mobilizar porque elas estavam perdendo muita audiência porque as pessoas estavam assistindo as coisas por demanda. Exatamente. Então, o político precisa entender isso. Ele ainda não percebeu. Talvez nessa ele ainda não tenha tanto prejuízo, mas em 1, 2 eleições para frente, se ele continuar com esse pensamento, ele vai ter prejuízos bastante significativos. Até que ponto tem valor esse ditado, essa frase ou essa expressão? A rede social pode não ganhar uma eleição para você, mas ela pode arruinar a tua candidatura. Eu sou uma pessoa que acredito muito nisso. Porque ganhar, às vezes, né, e se eu não me engano, a gente tem raríssimos casos de pessoas que ganharam a eleição no Brasil usando exclusivamente a internet. Na eleição de 2014, se eu não me engano, teve uma deputada lá para o lado norte ou nordeste que ganhou usando exclusivamente a internet. Eu acho que ainda não tem essa força justamente porque as pessoas usam errado. Né? E eu falo isso como empresa, por exemplo. A gente chega para conversar com o cliente e você tem todo um planejamento. E a internet não é de graça, ela tem um custo, porque você precisa de mão de obra qualificada. E aí as pessoas se assustam com o preço, porque elas acham que é só postar foto no Facebook. Então elas acham que com R$1.000 elas pagam uma campanha na internet. E não pagam. Porque elas acham que a campanha, né, é só postar a foto no Facebook.
Agora, se você entender a estratégia que está por trás, você vai ver que o custo é alto. E estratégia é uma coisa que eles não usam. Não usam. Então, como não usam de forma correta, o resultado não vem de forma correta. Não se ganha eleição usando exclusivamente a internet, porque não se usa a internet da forma correta. Quando se usar a internet de forma correta, eu acredito que ela seja decisiva para vencer. Mas ela pode ser extremamente decisiva para perder a eleição. Né? Você não dando atenção ao que está sendo falado a seu respeito, ou seja, você não fazendo um bom trabalho de monitoramento, então o que for dito a seu respeito, quando chegar até você, muitas vezes já ganha uma proporção que você não vai conseguir gerenciar mais. Você perde oportunidades de entrar em discussões que podem trazer para você situações extremamente positivas. Essa questão da discussão, desculpe te interromper, e quando essa discussão cai realmente para o campo das agressões, compensa o candidato a entrar nesse debate? Compensa. Se ele não entrar, fica a versão de quem está agredindo. Se ele entrar e apresentar a versão dele, ele pode sinalizar para todas as pessoas que estão acompanhando aquela discussão que ele está aberto para o diálogo. Ele é uma pessoa que não deve nada a ninguém e que ele é uma pessoa correta. E se ele for mais esperto, ele vai sinalizar, falando para a pessoa que agrediu, aqui não é o local para agressão, aqui é o local para conversar e discutir. Vamos conversar? Vamos conversar juntos? Vamos discutir esse problema juntos? Vamos achar a solução juntos? Se o cara continuar agredindo, ele fala, desculpa, mas com você não dá para dialogar. Eu estou aberto para o diálogo, você não. E aí ele sinaliza para todas as pessoas que estão acompanhando aquela postagem, estão acompanhando aquela discussão, que olha, você é uma pessoa democrática. Quem não é a outra. Quem não é aquele que não sabe conversar. Aquele é antidemocrático, porque aquele só quer saber de agredir. Então ele precisa participar da discussão. Por isso que a gente é totalmente contra pagar crítica. Né? Crítica é a primeira coisa que você gerencia. Para reverter, para mostrar para as outras pessoas que, olha, eu sei o que eu estou fazendo aqui. Eu sou o candidato certo. E quem é avesso a isso e simplesmente opta por não ter rede social? Você acha que ele perde muito ou deixa de ganhar mais? Ele pode perder bastante por conta disso. Ele não está participando desses diálogos, dessas discussões e, principalmente, ele pode... Mas ele também não está na exposição. Então, mas a exposição não depende dele. É a mesma coisa das empresas. Eu tenho uma loja, mas eu não quero ir para a internet porque eu não quero me expor. Tá bom. O cliente vai entrar na loja, vai comprar o sapato, vai chegar em casa, o sapato vai ser ruim, ele vai ligar no saque para tentar fazer a troca, o cara fala assim, não vai trocar, ele vai para a rede social e vai detonar a loja. A loja não está na rede social, mas ela está na rede social, porque o cliente levou ela para a rede social. A diferença é que, em ela estando, ela pode entrar lá e conversar e resolver o problema. Em ela não estando, ela não tem como participar do diálogo, fica só a versão do cliente. É a mesma coisa com o candidato. Mas aí vão estar falando dele do mesmo jeito. Só que ele não vai participar do diálogo, só que ele não vai ter a oportunidade de se defender. Ele não vai conseguir mostrar a versão dele, vai ficar só a versão de quem está agredindo. Então essa de, eu não gosto porque eu não vou me expor, esquece, você já está exposto. A partir do momento que você se colocou como candidato, você é uma figura pública, já está exposta, esquece. Agora, se você estiver lá, você ainda consegue algum tipo de argumento. Se você não estiver, isso vai acontecer a revelia. Quando chegar até você no âmbito físico, né, no offline, que a gente fala, quando chegar no offline, acabou. Você muitas vezes não vai ter o que fazer. A sua imagem já está destruída. Até porque uma mensagem negativa reverbera 20 muito vezes mais do que uma positiva. Então, é uma questão de cuidado, é uma questão de atenção. Talvez não decida nessa a favor, mas talvez decida contra. E, com certeza, 2020, 2024... Para finalizar, duas coisas. Papel da rede social nessa eleição de 0 a 10. Bem utilizada. Bem utilizada? Com a diminuição do prazo de campanha, menos tempo de TV, menos tempo de rádio, menos custo. Bem utilizado. Utilizado da forma correta, 9,5. 9,5? Utilizado da forma correta. E aí, quando eu falo de utilizar da forma correta, não só postagem no Facebook, não só postagem no Instagram, mas interação, site, aplicativo, todas as ferramentas, né, sendo bem utilizadas, integradas, dialogando entre elas, dialogando com o eleitor. Estratégias bem definidas. Por exemplo, que é um erro que a grande maioria dos candidatos cometeu, não pode comprar lista para disparo no WhatsApp. Um mailing, né? Um cadastro não pode eletrônico. comprar o mailing. Né? Quantos candidatos fizeram cadastramento dos seus eleitores ao longo desses 4 anos? Verdade. Praticamente nenhum. Como que vai disparar o WhatsApp? Mas eu vou disparar comprando lista. Se denunciarem, você vai tomar multa, vai ter problemas com a justiça. A mesma coisa com e-mail. Então, isso é estratégia. Isso é olhar e falar assim, eu quero fazer o bom uso da ferramenta, que é a internet. O que ela me proporciona? Ela proporciona isso, isso, isso. E como que eu vou fazer? Da forma correta.
Para finalizar, Ednelson, a maneira correta, então, de você entrar num grupo de discussão, seja no Facebook, no WhatsApp, mas que você saiba o que está dizendo, do que você está acusando, né, para que você tenha um nível satisfatório de discussão, de debate e não de agressão. Tanto por parte do eleitor, do cidadão que tem a liberdade de expressão, isso é constitucional, não se pode negar de maneira nenhuma isso, mas com responsabilidade. Existem grupos na cidade de Taubaté que participam ativamente desse debate político, desse questionamento. E esses grupos são extremamente importantes. Importantes. Todas as cidades têm seus grupos. Mas até onde vai esse limite? Eu queria que você falasse sobre isso para a gente finalizar. Sempre o limite da ética, do respeito, né? Esses grupos são extremamente importantes, né? A gente tem vários grupos desses em várias cidades aqui da região e eles são sempre muito importantes porque eles acabam conseguindo cobrar do poder público posicionamentos. Eu acho que a gente avançou bastante nesse processo, nesse aspecto. Mas eu entendo que a gente tem que tomar muito cuidado para não manipular e para não ser manipulado. Porque a gente sabe que, infelizmente, muitos desses grupos também têm interesses políticos, né? Tem pessoas por detrás que têm interesses pessoais, têm interesses políticos. Então, você que faz parte do grupo, você tem que estar atento, entender qual é a tendência. Né? Por exemplo, tem uma cidade aqui no Vale que tem dois grupos muito bem definidos. Um é totalmente contra o prefeito e outro é totalmente a favor. Então, quando eu entro para ver a postagem no que é contra o prefeito, eu já sei o que eu vou encontrar ali. Né? E quando eu entro no outro, eu já sei que, olha, ali é... Então, eu desconfio dos dois. Né? Qualquer postagem ou qualquer afirmação em qualquer um dos dois grupos, eu sempre olho com ceticismo, porque eu sei que existem tendências ali. Né? Eu sei que o de cá é gerenciado por um candidato a vereador da oposição e eu sei que o de cá é gerenciado por pessoas que são apaixonadas pelo prefeito. Então, aqui a defesa, ela beira a irracionalidade e aqui o ataque beira a irracionalidade. Mas aí não tem produtividade nenhuma. Né? Mas eles acham que tem. Não tem informação. Mas sempre, eles apostam que sempre vai ter aquele menos avisado. Existem grupos imparciais, sem interesse? Existe. Sem oportunismo? Existe. Pelo menos na sua base inicial. Né? Infelizmente, ao longo do tempo, eles se perdem. Né? Em Ubatuba, por exemplo, tinha um grupo que era muito interessante, mas a gente viu que ao longo do tempo ele foi sendo direcionado para o interesse de um candidato. Então, assim, eles apostam que vai ter sempre alguém desavisado que vai entrar ali e achar que aquilo é verdade absoluta. É uma aposta válida? Não sei. Eu, como primo sempre pela questão ética, eu acho que esse não deveria ser o caminho. Acho que são grupos importantes que poderiam discutir e somar muito para o avanço dos municípios. Obrigado, Ednelson, professor Ednelson. 10 segundos, qual é a sua expectativa para essas eleições na cidade de Taubaté, que vive uma efervescência? Eu acho que a indefinição vai ser, por um bom tempo, quem vai ditar o rumo. Não dá para apostar em A ou B ou C. Eu acho que a gente vai pelo menos até a metade dessa eleição, pelo menos até a metade dessa campanha, sem uma certeza absoluta. E isso vai causar prejuízo para todos os candidatos. Né? E aí é que estar presente na rede é extremamente importante, para tentar dialogar e capitalizar bons sentimentos nesse período de incerteza e de insegurança. Né? Então, para mim, os últimos 15 dias do primeiro turno é que vão definir exatamente o que vai acontecer. Muito bom. Obrigado, Ednelson Prado, especialista em marketing político digital, também professor da Universidade de Taubaté, falando com a gente sobre as eleições 2016. E eleições 2016 aqui na TV Câmara você vai acompanhar de tudo. Fique atento no canal 4. TV Câmara Taubaté, a primeira TV legislativa do Vale. Obrigado pela sua audiência e sua companhia. Até a próxima.